Olá, queridos e queridas ouvintes aqui do nosso podcast Entre Ele e Elas. Hoje é a nossa estreia aqui na TV Movimento, nosso primeiro episódio. E eu quero dar boa noite para a nossa bancada maravilhosa. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Boa noite, público. Boa noite você aí que está nos assistindo na TV Movimento. É um prazer para nós iniciar esse lindo projeto. Boa noite, Suelen. Boa noite meninas. Estava com saudade de vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Galerinha, é um prazer estar aqui junto com vocês. Nós somos 3 amigas que foram transformadas e hoje nós estamos aqui com o intuito de trazer muita informação, de trazer tudo o que há do universo feminino, à luz da palavra de Deus também, mas trazendo muito esclarecimento para vocês. E como nós estamos aqui pós-carnaval, né? Acho que a galera aí já deve ter metido o pé na jaca, de um jeito ou de outro. Nós estamos com o nosso primeiro convidado, abrindo essa temporada maravilhosa aqui na TV Movimento. O Júnior Ponce é o nosso primeiro convidado. Júnior, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. E vamos puxar a orelha desse pessoal. Nós temos várias perguntas aqui para o Júnior hoje. Júnior, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, se apresente para os nossos espectadores. Bom, eu sou Júnior Fonsen, personal trainer, trabalho na área, no meio fitness há mais de 14 anos. Atualmente atuo com mulheres que buscam ali o emagrecimento, ganho de massa muscular ou até mesmo melhorar a autoestima. E também estou graduando em nutrição, então atualmente o meu acompanhamento vai ali além do exercício físico, envolve também a rotina, a parte comportamental e consciência corporal. Uau, eita ferro. Então é o combo completo. É a atividade física e a alimentação também, porque um complementa o outro, né, Júnior? Não tem como. Júnior, a gente gosta de polêmica aqui no nosso podcast. Então eu já quero começar fazendo aquela pergunta. O que hoje, do século XXI, na atualidade, é o vilão? Você disse que é especialista em emagrecimento feminino, né? Então vamos falar da mulherada. O que é o vilão do emagrecimento feminino hoje, Júnior? O que você acha, na sua opinião? O vilão, É. se eu falar que é a canetinha. Júnior! Não, brincadeira, mas o vilão eu acho que é o imediatismo. A gente pensar ali que, assim, as canetas estão aí para nos ajudar, elas são uma ferramenta, mas a ideia de pensar como aquilo ali como fim, e na verdade isso daí é um problema, aí eu vejo sim como um problema, não o medicamento em si, mas a falta de mudar o comportamento, os hábitos, a rotina, aí sim. Porque acaba que essa questão do imediatismo, ela pode gerar a pessoa não chegar no objetivo que ela quer e isso fazer com que ela desista do processo, né? Essa questão do imediatismo e aí não tem essa durabilidade, né? Essa questão de você realmente ali ter uma estabilidade no decorrer da caminhada, né? É porque aí vem acompanhado de frustração. Geralmente essas coisas acontecem por motivação, por fase. E quando a gente pensa no emagrecimento como fase, como motivação, não é durável, não é sustentável. Aí que é um grande problema, porque aí frustra. Tem algumas mulheres que falam, nossa, eu já tentei de tudo. E eu escuto isso frequentemente. E de verdade, eu acredito que já tentou de tudo. Eu acredito que já fez várias dietas, eu acredito que já tomou muitos medicamentos, mas não mudaram de fato o que vão fazer elas emagrecerem, que aí é a rotina, o hábito, a consistência nessas coisas. É verdade. Pegando um gancho aí da sua fala, Júnior, nós estamos aí agora pós-carnaval e a gente tem os dois públicos, né? Aquele público que ralou, deu um duro para chegar no shape no verão e no carnaval e daqui para frente muitos desandam. E tem aquela galera da promessa do 1º de janeiro, né? Aquela galera que assim, esse ano eu vou pra academia. Gente, quem chegou em janeiro na academia viu tudo assim, lotada, né? Sim. O que você teria para dizer para essas pessoas, para que nós não sejamos apenas
projeto de verão, projeto de carnaval, para não sermos essas pessoas que buscam o imediatismo, mas que conseguem prolongar, assim, e não viver de projetos, mas sim de um estilo de vida mesmo. Essa pergunta eu preciso dar resposta pra mim. Primeiro que o corpo, ele não castiga, ele não vai, você desandou no carnaval, agora eu vou te castigar. O corpo, ele responde. Ele responde não à intenção. Passou o carnaval, agora vai. Ele responde à ação. Então, a partir do momento que você começa a colocar ação, não, então agora falei pra mim que eu vou começar a treinar, então começo a treinar. E o grande problema também é você colocar metas que não são tão tangíveis. Vou treinar todos os dias uma pessoa que era sedentária. Provavelmente ela vai fazer isso 1, 2 semanas e vai parar. Então a ideia é que você comece com uma dosezinha, assim como o remédio, o exercício, a alimentação, a rotina também funciona dessa forma. Então a gente começa com doses pequenas para depois você ir incorporando isso na sua rotina. Perfeito. Show, maravilha. Júnior, eu tô aqui representando um público. Pode ir, porque... Eu sou o público do projeto, galera. Inclusive, eu tô em um. Ah, Inclusive, eu estou em um projeto. Eu sou do público que tem, assim, uma certa dificuldade com a academia. E eu sei que existem pessoas, não sou eu não, mas eu sei que existem pessoas, assim, o máximo que ela puder passar longe de uma academia pra ela, melhor. E a pergunta que não quer calar. Tem como emagrecer sem academia? Isso é possível? sem academia? Tá, tem como. Inclusive tem um suplemento novo, muito bom, algo completamente inovador no mercado, chamado VNC. O que é VNC, Júnior? Tô pegando minha claquete. O que significa VNC, Júnior? Vergonha na cara, tomou ali uma vez por dia. Galera que Esse tá aí suplemento, meu Deus do céu. no mesmo estilo de vida, não vai ter jeito, né? Então, assim, Comprar esse suplemento. Onde que ele Já mandei fabricar, Então, resumindo, não tem como, né, gente? Assim, emagrecer, tem como você perder peso, mas o que a gente pensa como profissional, o emagrecimento de fato sustentável é quando a gente melhora a composição corporal. Tem como você emagrecer, perder peso sem exercício físico? Sim, tem. Fazendo uma dieta, um déficit calórico, você vai perder peso. Mas eu acredito que não é o que você quer. Ficar flácida, com as coisas ali balançando. Então a ideia é emagrecer, mas ficar tudo tonificado, tudo durinho, tudo no lugar, né? Aí a gente tem um exercício físico, além de potencializar essa dieta que você está fazendo com déficit calórico ali, mas também para deixar tudo tonificado e melhorar seu metabolismo, ganhando mais massa muscular, melhorando sua qualidade de vida também de forma geral. E até facilitando para não engordar depois, Totalmente, totalmente. É uma das coisas mais difíceis, que é você fazer a manutenção do seu emagrecimento. Muitas pessoas acham, é tão difícil emagrecer, mas é porque elas não seguem minimamente o planejado. A partir do momento que você seguir ele, comecei a me alimentar, eu não falo nem em seguir dieta, de repente só cortar aquelas besteiras, aqueles embutidos que você faz, já vai dar uma diferença absurda. Num primeiro momento você vai conseguir emagrecer. Agora, sustentar esse emagrecimento, aí a gente precisa da massa muscular. Como melhorar o seu metabolismo e tudo mais. Acelerar, É né, a parte mais difícil. A questão da massa muscular, tanto falada, né, hoje em dia, não tem como a gente fugir, gente. Eu tentei aqui, viu? Vocês viram que eu tentei. Mas, de fato, até pro envelhecimento saudável, né? Totalmente. Tudo indica que o envelhecimento saudável ele tá totalmente conectado com Totalmente. a questão. E a mulher tem algumas nuances, assim, né? Que é a parte hormonal, a mulher é cíclica. Então, a partir dos 30 anos, todos nós, homens também, a gente passa pelo processo de sarcopenia e dinapenia. O que seria isso? Seria a perca da massa muscular e a perca da potência muscular. Então, a gente pensa no envelhecimento, na longevidade, na minha opinião, a massa muscular é o nosso principal órgão. Verdade. Uau! Tudo isso. Meter até nas paredes isso daí. Porque quando a gente fala em prevenção de osteopenia, osteoporose, Tá. para mulherada, né, que atinge mais a mulherada, a gente não tem como. É a musculação Até mesmo mesmo. para diminuir os sintomas Sim. do climatério, Uhum. da menopausa.
Então, é um excelente aliado o exercício físico. Gente, no final do programa, eu vou pedir pro Júnior ele disponibilizar o link de onde o suplemento VMC vai estar, tá bom? Vai porque, meu amigo, não tem pra onde correr. Pra poder fazer o Pix. Ô, Júnior, a primeira pergunta que eu fiz, você falou sobre as canetinhas emagrecedoras. E aí, a Gabi fez a pergunta se existe como emagrecer, perder peso, sem treinar. Aham. Na sua opinião, como personal trainer, a gente já recebeu aqui um médico que falou sobre, a gente também, né, sabe que os nutricionistas têm uma opinião, mas como personal, você acha, qual que seria, assim, de forma superficial, né, porque não tem como a gente ser muito técnico, mas você acha que seria melhor o quê? A pessoa que está fazendo uso da caneta emagrecedora, ela focar na alimentação e na caneta e não treinar, ou ela usar a caneta, focar na alimentação e treinar também? O que você acha? Como eu falei, o problema não é o medicamento. Então, para aquelas pessoas que estão utilizando o medicamento como meio ali, que é uma ferramenta, o ideal é pensar no processo. Então, comecei a usar essa canetinha aqui, ela tem início, meio e fim. O que vai manter no final disso, para não ter um reganho de peso, é justamente o seu comportamento, os seus hábitos, você aproveitar esse momento da caneta ali, a gente pensando na mais famosa atualmente, o Mounjaro, tem até outra que já está em estudo, que vai ser até mais interessante ainda do que o Mounjaro, mas a gente pensando nela, ela retarda o trato gastrointestinal, então a comida fica no seu intestino por um tempo maior, por isso a falta de apetite, né? Então você utilizar esse momento para justamente readequar a sua alimentação, a sua rotina, os treinos, é extremamente importante fazer o treino de força, porque de acordo com os estudos, 25% do peso perdido vai ser de massa muscular. Isso você treinando ou não. Vai ser de massa muscular. Ou seja, se não treinar, você perdeu 10 ainda quilos, desmanter é 2,5 pior, né? é de massa muscular. Não, porque tem uma galera que eu ouço falando que faz, não, eu vou tomar aqui, vou perder peso, aí depois é que eu vou entrar na academia pra recuperar a massa. Sim. Aí, Então, mas é a né? ideia de pensar a caneta como um fim. Agora eu resolvi o meu problema, como o tá. imediatismo que eu falei. Sim. Então eu tenho uma canetinha aqui, agora ela tá me emagrecendo. Aí a gente vê aquelas pessoas cabeçudas, né, sem saber o porquê. É exatamente por isso, você tá tomando... Agora eu entendi o cabeça. Tá Amiga, eu tinha tomando visto sem o treinar, meme. sem se alimentar, é o meme. É o meme. Das cabeças de José Pique, as cabeças de Mounjaro. Tá super em alta, assim. Exatamente. Mas, Júnior, vamos lá. Assim, eu entendo todo esse posicionamento. Eu tenho a minha opinião formada, né, sobre as canetas, mas a gente não tá aqui para falar sobre a minha opinião. E sim sobre o que, de fato, o profissional de educação física preconiza. Tá. A gente tem a caneta como uma ferramenta, como você mesmo falou. E eu tenho, do outro lado, uma pessoa, por exemplo, como a que a Gabi trouxe também de exemplo, que não gosta de treinar. Daí ela tá usando a caneta, ela tá tendo resultado, não é o resultado sustentável, porque ela é essa pessoa que não gosta de treinar. Você como personal, o que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que é exatamente esse público? O público que tá tomando a caneta, tá tendo resultado. Isso é incontestável, a pessoa tá emagrecendo, não é sustentável, mas tá emagrecendo. E essa pessoa, ela não gosta de treinar, ela não gosta de ir pra academia, talvez ela não goste daquele ambiente. Qual que seria a sua dica prática para essa pessoa? Tá. Tem várias possibilidades. A gente pode treinar em casa, pode adaptar todos os exercícios da academia para poder fazer em casa. Mas assim, não sendo ignorante, a gente tem que parar de lidar com as pessoas como se fossem umas crianças. Ah, não. Era isso que eu queria ouvir, menino! Eu também, era isso que Eu queria ouvir. Era isso. Porque não dá pra eu fazer só o que eu quero. Eu não dá, gosto de não treinar, dá, somos adultos. gente. Eu Eu acredito não que todo gosto de mundo que treinar. está nos ouvindo, nos vendo, também são adultos. Então a gente tem que fazer o que precisa ser feito. É isso. Aí, meu amigo. Já entrou dentro da minha pergunta. Porque assim, Adulto o que adianta? A pessoa, ela vai emagrecer, ela tá tendo o resultado que ela espera. Mas ela precisa entender que isso não vai ser pro resto da vida, isso não vai ser sustentável. Primeiro, assim, a gente vai observar mesmo como é que vai ser o efeito desses medicamentos daqui 2, 3 anos.
Porque boa parte das pessoas que estão tomando não estão fazendo exatamente essas coisas que a gente está falando aqui. Então, como é que vai ser o efeito Esse é o rebote perigo, dessas né, pessoas? Esse é o detalhe que a gente tem que se atentar, né? Porque é uma Conscientizar coisa essas que virou pessoas para... tanto, assim, uma febre que tá a galera que tá indo no efeito manada, Não, mas tá? justamente tem um resultado. Eu não sou contra. Quando eu Tem, falo assim, parece que não, eu sou sim, contra. É isso que eu ia te falar, mas né? a pessoa deveria ter a consciência de que eu vou usar para impulsionar o meu resultado. Total. Eu vou falar assim, como usuário mesmo, tá, gente? Eu confesso. Mas assim, é entender que a caneta, ela tá me impulsionando para aquela parte, talvez, que eu não consiga ser tão controlada na dieta, e eu vou aproveitar esse momento que eu vou conseguir fazer tudo certo para dar o meu máximo na academia. Claro que o meu máximo não são 6 dias da semana, mas 3, 4 dias, mesmo sem querer, eu vou, porque eu entendo que é necessário, não é porque, eu não gosto. Gente, eu não gosto, mas eu sou adulta e adulto faz o que precisa ser feito, né? Exatamente. Não tem ponto de correr. Exatamente isso. Assim, já entra dentro, essa toda conversa aqui entra dentro da minha próxima pergunta. E eu já até tenho a resposta, nós temos a resposta, mas é bom escutar do profissional esses tapas na cara, porque faz parte, né? Você, com a sua experiência, com as suas alunas e toda a sua caminhada dentro da educação física, você acredita que as pessoas sabem que o que precisa ser feito, mas não faz? Totalmente. Se você pegar uma mulher com sobrepeso e obesidade ali, perguntar para ela o que você precisa fazer para emagrecer, ela vai falar: eu tenho que me movimentar mais e comer melhor. Isso de forma, claro, grosseira e geral. Claro que não é só tão simples assim, né? Mas ela vai falar isso. Agora, entre o falar, por isso que eu falei da intenção, o corpo ele vai responder à ação. Entre você ter intenção, toda segunda-feira é o dia do recomeço, né? Nacional, né? Então, segunda-feira vai. Mas só que se a gente não colocar ação naquilo dali, a gente não vai. Tem uma coisa chamada resistência interna da gente. Todos nós temos. A gente chega, igual hoje aqui, a gente está aqui nesse podcast falando com o pessoal pós-carnaval, conversando com todo mundo. Eu vou chegar em casa cansado, vou ver ali minha filha. Poxa, por que não uma pizza? A escolha, tudo bem. Vamos supor que eu pedi a pizza. No outro dia, eu falei que ia treinar de manhã cedo, mas acordei pesado, com uma indisposição. Não, vou mais tarde depois do trabalho. Só que aí a rotina toma de conta. Chego de novo à noite, cansado, trabalhei demais. Por que não me recompensar com um hambúrguer? Você entende que é cíclico? Só que dessa forma, nessa resistência, ela vem florida. Vai amanhã. Não, vai semana que vem. Já é segunda-feira de novo. Então, ela vem te floreando ali. Essa é a mais perigosa, na minha opinião. Porque a gente vai indo. Quando foi ver, passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Você tá frustrada, incomodada com seu corpo. De repente, já não tira mais uma foto. De repente, você já não se relaciona mais com seu marido. Então, isso é consequência. Eu tô aqui com 3 mulheres que são belíssimas, elegantes. E visualmente, eu tenho certeza que vocês se cuidam. Porque isso reflete não só no comportamento de vocês, na postura, mas também no trabalho, nos relacionamentos. Então, o treinar, o se alimentar, isso não é só vaidade, vai muito além. Isso dali é um autocuidado, é uma responsabilidade consigo mesmo. Ô, Júnior, a gente estava aqui conversando antes, né, do episódio começar, e você falando do tempo que você tem na sua caminhada como profissional. Eu também já fui personal, gente. Trabalhei 10 anos como personal trainer. Inclusive. Exatamente. Trabalhei junto com o Júnior. O Júnior agora tá voando aí, principalmente nas redes sociais, trazendo um conteúdo muito interessante. E quando a gente estava conversando aqui, nosso diretor, já vou logo dedurar, o nosso diretor também, ele falou que tá com dificuldade para treinar. Já tava puxando a orelha pra ele. Aí a gente pegou e falou bem assim, contrato personal, porque o personal resolve isso rapidinho. E a gente é prova viva aqui de que muito aluno fala assim, só vim porque eu marquei. Uai, mas que se não for assim, a coisa não acontece. Entendeu? Aí esse é o primeiro pontapé, beleza, depois começa a ver o resultado, aí ele vai se motivando, né, por outros motivos. Sim. E a galera que não tem como contratar o personal. Eu sei que você faz programa em casa. Sim. Né? E eu acho, gente, incrível. O Júnior vai deixar aqui no final do nosso episódio. A gente vai deixar também os links, enfim, todas as redes sociais do Júnior. E ele dá várias opções de como você treinar em casa. Como que essa mulher vai ter, vou falar, né, pra mulherada, vai ter essa obrigação, Júnior? Dá uma dica aí, alguma coisa que essa mulher vai falar assim, cara,
Contratei meu personal. O meu personal virtual. Isso. Vai lá na frente do espelho agora, fica pelado e vê se você tá satisfeito. Eita, Maria. Aí imprime a foto. Júnior, qual que é o projeto que eu preciso? Não, aí? gente, Qual que é o mas seu, brinca- qual que é o seu protocolo que eu preciso? Não, mas brincadeiras É o à parte, SECP. assim, a ideia é justamente democratizar o treinamento, democratizar o acesso à alimentação. Então, justamente no meu perfil, eu coloco ali possibilidades que você fazer tanto na academia, tanto em casa. E quando a gente pensa em academia, atualmente a gente tem a menor parte possível, são apenas 4% das pessoas que frequentam, da nossa população que frequentam a academia. Então a grande parte ou é sedentária ou não vai para academia por algum motivo, tenho vergonha, estou com sobrepeso. Então a ideia é justamente democratizar isso, trazer opções para ela fazer no conforto de casa, se for mais confortável. A ideia é que ela faça, que se movimente. Hoje a Entendi. pessoa querendo, ela Dá um jeito. com um celularzinho na mão, ela... Exatamente. Hoje em dia a gente tem Pois muita é. possibilidade. Até você que é mamãe, gente. O Júnior, ele traz ali os exercícios. Você, Também. em casa, você consegue fazer com seu filho. Até usa o filhinho de peso, né? Tá Sobrecarga. sempre lá. Elisa sempre aparece lá. A Carol, minha esposa, ela treinou até os 9 meses. Então foi até o último ali. É, né? momento. Aham. Não tem Então, desculpa, assim, gente. Realmente. vai além mesmo da estética, né? Saúde Sim, e qualidade sim, de sim. vida. E com certeza deve ter feito uma diferença gigante depois que ela teve a neném, né? Também. Até no próprio puerpério ela já tinha retomado o peso. Olha aí, ó. Olha que incrível. É. Mas é qualidade de vida, né? Claro que a estética conta, que ninguém vai começar por causa da Total. qualidade de vida. Mas, sem sombra de dúvidas, a qualidade de vida acompanha. Júnior, o que assim, você mais escuta dos seus alunos, das suas alunas ali na academia, ou seja, nas suas consultorias virtuais? O que é, assim, aquela frase que você sempre escuta, que já virou meme, que você não aguenta mais ouvir? Conta pra galera aqui, qual o dia a dia de um personal que escuta. É igual os projetos, né? Acabou de passar aí o final do ano, verão, carnaval. Júnior, tem como eliminar essa gordurinha aqui em uma semana? Em uma semana, eu É. queria. Eu A queria. última até eu respondi uma caixinha recentemente, queria perder 10 quilos em uma semana. Gente, Nem se eu ficar se você descobrir, você me conta. Não é? Misericórdia. Então é Foi tipo, todo mundo quer Todo mundo ou quer. rápido. Sim, A mágica. sim. Entendi. Churrasco de família, todo mundo quer. Jesus. E assim, a minha dificuldade é permanecer. Eu vou, aí tá, não sei o que, tá. Aí daqui a pouco, falhei. Aí eu vou falhando. Pra voltar, dá um trabalhão. E aí você falou que o corpo responde, né, à ação. Eu achei super interessante essa sua fala. O final de semana, mas existem pessoas que no final de semana elas extrapolam muito, né? Aham. Tipo assim, eu mereço. No final de semana ele estraga toda a semana? Pode estragar. pausas, Depende do que você vai fazer. Se a gente Cada- parar para pensar no final de semana, são 3, 4 dias, dependendo se você começar no happy hour e numa quinta-feira. Então é 40% da sua semana. Pode estragar, sim. Mas a ideia, ao longo desses 14 anos da trajetória, nunca foi reprimir. Falar, não, a ideia é o equilíbrio. Então é se permitir em momentos sociais, até mesmo porque a gente vive em sociedade, então tem um aniversário, tem um almoço em família, você se permitir aquilo dali também, mas a ideia é a consciência. Você ter consciência daquilo que você está comendo, não você ir por impulso. Na sexta-feira eu pedi a pizza, café da manhã, já estouro, vou almoçar, vou tomar um café na rua com as minhas amigas, sabe? Aí vai virando uma bola de neve. Aí também não é interessante. Aí pode afetar, sim, os seus resultados. Aí o final de semana virou a semana, né? Virou a semana. E aí, desmontou. Exatamente. Eu vou fazer a pergunta, duas perguntas, né? Estamos falando de comida, de alimentação, mas eu quero é treino, eu quero exercício. Júnior, eu quero que você me fale aqui agora. Mulherada, vocês que querem ter aquele bumbum, entendeu? Que é a mulherada que a gente quer saber disso. Redondo. Entendeu? Amiga, é magrinha do bumbum. Isso, é o corpo B. Tu já viu como é que é o corpo B? Como? O B. O Bezisol. O Bzinho. Júnior, a mulherada que quer ter aquele bumbum bonito, as pernas bonitas, né? Que é toda mulherada. Quando eu trabalhava como personal, gente, o que mais. Não sei você, Júnior, me conta. A maior preocupação da mulherada, primeiro, era o braço. Tá. Quero emagrecer assim, tipo o tronco, né? Não ficar com o braço. E eu acho que é o medo, né? De ficar braçuda, de Gente, repente, a vou mulherada treinar, vou escondia ficar com... tanto. Amiga, braço. porque embaixo dá pra você esconder em cima.
Aí, tipo assim, pra tirar foto, a mulherada pedia muito. Aí o abdômen, claro, e depois era o bumbum, né? A gente sabe que é a unanimidade dos homens, né? Gostam bastante e tudo. Eu quero saber a sua opinião como personal, qual que é o exercício, assim, primordial, o exercício top 1 que tem que ter pro glúteo. E depois eu vou fazer outra pergunta. Tá. Se eu falasse que é apenas um exercício, eu estaria mentindo. Certo. Quando a gente pensa em exercício físico, não é aquele exercício. Talvez, você falou do bumbum, mas quando a gente pensa em abdominal, tenho que fazer 100 abdominais? Não necessariamente. Você pode ter um abdômen trincado sem fazer um abdominal. Sim. E o mesmo vale para o bumbum. O agachamento, ele ficou popularmente difundido ali como o melhor exercício para glúteo. Mas depende muito da sua execução, da sua morfologia. A gente pensa em estrutura também, cada mulher tem a sua. Tem mulher que não consegue fazer um agachamento profundo, por exemplo, e até lá embaixo. Então a gente só vai ter boa ação muscular do bumbum, da parte de trás ali da coxa também, quando você faz esse agachamento de forma profunda. Então é um conjunto de exercícios. Aí a gente vai ter as abduções, que é sentadinha ali, abrindo a perna, vai ter a elevação da pelve, jogando o quadril lá para cima. Então um conjunto desses exercícios vão trazer um volume muscular ali pro seu bumbum, que vai deixar ele ligeiro. Então a Carol não mentiu pra mim, porque toda vez eu falo assim, esse é o mais importante. Aí todos são mais importantes. Carol, que charlatanismo é esse? Tu tá me enganando. eu entendi, então ela tem razão, né? Ô, Ju, mas vem Todos cá, são tu os falou mais bem assim, importantes. que tem como ficar com o bumbum trincado sem... Como é que é? Repete essa frase aí. Não, o do abdômen trincado. Sem fazer nenhum abdominal. Tem como? Aí você falou o bumbum também. Muitas vezes você pensa só em um exercício. Aham. Na verdade, não. É, Por exemplo, só o sim. agachamento. Não, é. Eu consigo tirar o agachamento e fazer outras Outros variações. exercícios tem. Tem os afundos, tem Tá, eu os já ia falar, meu iPads. filho, para mim. Não, é porque ele não falou sem treinar, ele falou sem um exercício específico. Exatamente, é. Eu tá. entendi. Ô, Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir a sua opinião. A mulherada que fica lá na academia, no 4 apoios, sabe? Aquela posiçãozinha de Isso é 4 polêmico. apoios, subindo e descendo a perninha com caneleira, meu amigo. Me fala desse exercício, em nome de Jesus. Isso presta? Isso não presta? Me fala. Ó, tem ativação do bumbum. Tudo que você faz, a extensão ali, você vai ter ativação do bumbum. Certo. É o melhor exercício? Talvez não para todo mundo. Então, assim, tem gente que vai se beneficiar desse exercício. Se a gente pensar em um atleta de fisiculturismo, por exemplo, que precisa de um detalhe ali no bumbum, de repente esse volume a mais, ele fazendo 4 apoios, eu acho que poderia fazer outra coisa, mas ela fazendo 4 apoios pode ser eficiente para ela. Agora, a mulher comum que está ali, de repente o exercício isolado nem seja a ideia principal, seja os multiarticulares, para ela ter um gasto calórico maior, ter mais eficiência no metabolismo, emagrecer e definir de forma mais rápida. Recrutamento, né, muscular. Sim. Isso é técnica, gente. Isso é mais técnico, mas é porque assim, gente, às vezes a gente vê umas coisas na academia que eu fico, por exemplo, a fisiculturista, ela não é o público, Não, é. a maior parte do maioria- público não é, gente. A gente vai ver uma ou outra, né, raramente. Agora, a mulher que tem pouco tempo pra treinar, que já tá ali dando um duro danado, aí ainda tem que fazer um exercício como esse, sendo que poderia estar fazendo algum outro com mais eficiência, é o que eu acho que... Aí é perda de tempo, aí é a frustração, Sim. aí vem... Porque quando você fala, Gabriel, eu tenho dificuldade em manter. Talvez você já tenha treinado, mas não tenha tido um método tão eficiente para te gerar resultado a ponto de você querer fazer. Ó, isso aí, Verdade. às vezes, Acendeu aqui. às vezes, Gabizinha tá desmotivando porque tá fazendo uns exercícios meio assim, entendeu? O tal do funil. Aí faz um negócio mesmo que vai, e aí começa... Os micro resultados ali são importantes para manter a gente motivado. Quando a gente pensa em motivação, a gente não vai estar sempre motivado. Todo mundo acorda ali todo dia. Hoje eu vou fazer. Não. As coisas acontecem no Meu dia a dia, às máximo é vezes meu você tá mínimo. triste, às vezes... Exato, às vezes às vezes é isso. E é o mais importante, antes feito do que o perfeito, né? É. Mas, Júnior, falando assim, você falou que pra gente você já teve quantas alunas, assim, média na sua... Atualmente, mais de 2.000 alunos atendidos. Então, gente, o Júnior é uma pessoa que tem gabarito Tem. pra estar falando, tem técnica, enfim. E resultados, eu acredito que eles falam por si só, né? E aí, Júnior, eu vejo assim, até compartilhei isso com a Távila na época, hoje a gente vê muito profissional
não só na área de personal, em tudo na vida, você tem muito profissional que não é um modelo de excelência. Então, assim, acaba que a gente vai pra academia, a gente começa a treinar e a gente começa a perceber, Observar, né? exatamente, profissionais ou que passam exercícios. Eu não tenho esse nível técnico que a Távola tem, que vocês têm de entender o exercício que funciona ou não, mas você percebe nos detalhes. É aquela pessoa que sempre passa os mesmos exercícios, é aquela pessoa que está o tempo inteiro no celular. Então, são profissionais que, de fato, não estão se dedicando. Agora, como um profissional de sucesso, falando para outros profissionais que vão assistir esse programa, qual que seria, assim, a sua dica? O que você diria para que eles alcançassem o sucesso que hoje o Júnior tem como personal? Propósito. Eita, já assim, Tami. Eu achei que ele ia vir com outro negócio, ele meteu fama logo dessa no peito. Propósito. Quando a gente tem propósito em transformar a vida das pessoas, a gente vai estudar mais, a gente vai se dedicar. Atualmente eu viajo, deixo minha família, minha filha, tem 7 meses, eu deixo eles ali em casa e vou pelo menos 7 vezes para São Paulo e uma mentoria só com personagens trainers. Então, assim, eu acho que vai além, sabe? O propósito, a ideia de transformar a vida das pessoas vai além. Então, quando você tem um propósito, e se você tá nessa profissão e de repente não se encontrou, cara, tem tempo. Você pode encontrar outra coisa que acenda aquela chama dentro de você para fazer, sabe? Então, eu acho que a ideia é justamente essa, encontrar o seu propósito. Ou encontrar a área de atuação dentro da educação física. A gente tem... É muito amplo, né? Então, de repente, achar aquilo que você sinta prazer, de fato, em fazer. Aí você, com certeza, vai se dedicar mais. Júnior, como que o público feminino te encontrou na sua carreira profissional? Porque hoje você é mais dedicado ao público feminino, Sim. mas eu tenho bom, a gente já trabalhou junto, né? Eu sei que você já trabalhou com homens, mulheres, enfim. Mas o que te levou a nichar e se especializar e hoje trabalhar de forma tão específica? Porque vocês são incríveis, assim. Vocês fazem... Conversinha. Não, mas de verdade, a gente não aguentaria metade do que vocês aguentam. E falando de forma geral, minha esposa, assim, teve a gestação, mas passou pelo puerpério, aquela mudança, oscilação hormonal. Chegava em casa, ela chorando. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela, não. Então, assim, é uma confusão dos hormônios. E isso, eu fui me apaixonando pela fisiologia mesmo feminina. Então é isso. Atualmente eu ainda tenho homens na consultoria, que aí são os maridos, primos ali, mas não falo diretamente para esse público. Sim. Então justamente eu decidi atuar com as mulheres porque elas também dão um retorno maior. Homem, e aí, como é que tá o treino? Tá tudo certo. A mulher não, ela vai falar, olha só, eu fiz isso daqui, eu senti assim, então isso me encanta, sabe? Mas... Como profissional, a parte técnica, ela vai falar cada detalhe que sentiu, isso me encanta, porque assim eu consigo ajustar e ser mais assertivo. Que lindo. Legal. Você acha que o público feminino, ele... Não sei se precisa mais do que o masculino em relação a isso? Você acha que os homens, assim, são mais desenrolados ou não? Não tem nada a ver? É um pouco mais difícil para a mulher, isso de Entendi. fato, porque aí tem justamente essa parte hormonal. Então a gente tem mais testosterona, que vai acabar lipolítica, ajuda a gente a queimar mais gordura, ganhar mais massa muscular. A mulher não. E a mulher é cíclica. Tem 2 semanas do mês que ela tá com a disposição a 1000, força a 1000, e 2 semanas do mês quer matar todo mundo que aparecer na frente. Exatamente. E a disposição já tá lá embaixo, né, Júnior? Exato. Pegando o gancho sobre isso, Júnior, o que você acha de reposição hormonal? Posição hormonal, quando bem indicada e acompanhada, é excelente. Agora, não dá para fazer de forma... O hormônio, ele é muito sensível. Então, qualquer dose que você faz ali, você pode complicar todo o seu eixo hormonal. Então, quando você tem a necessidade, a indicação de fazer, é excelente. Vai melhorar sua disposição, seu humor, seu sono, sua performance no trabalho, treino, tudo. E o chip da beleza, Júnior? Atualmente, se eu não me engano... Esse termo já caiu em desuso, amiga. Amiga? Se eu não me engano, Não foi a proibido. Britney esses dias agora usando. Não, mas não chama mais de chip da beleza. Porque... É reposição hormonal através de pellets. Então lá Não, amiga, mas a gente tem que falar o termo correto. Pois quando a menina agora tava aí, que ela falou que não tava, né? Ela falou, não, porque não é hormônio, é o chipzinho e tal. E aí começou a polêmica, eu ouvi o pessoal
E aí eu ouvi o pessoal falando chip da beleza, da né? beleza Então, tá super em desuso. Hoje em dia é pallet, É porque pallet, reposição hormonal e lá vai ter de tudo. É aquilo que o Júnior falou, quando você pega um profissional bem treinado, bem estudado, um profissional que vai te olhar como indivíduo, ele vai passar exatamente o que você precisa. Exatamente. E aí entra tudo no chamado chip da beleza, mas não... não deixa de ser Mas- hormônio. É hormônio, né, Sempre Júnior? foi, toda a vida foi. Né, Júnior? Hormônio, porque a fins estéticos ali ele foi proibido, então realmente ficou dessa forma. Mas se a gente, quando bem orientado, até as canetas, tudo, gente. Eu acho que o primeiro ponto é você procurar um acompanhamento. Primeiro vai lá no médico, procura um nutricionista, um personal, busca um acompanhamento, um direcionamento, para você não fazer besteira. Porque o que acontece com as canetas? Eu não sei se vocês viram alguns, até influenciadores, que passaram mal, compraram falsificado, foram parar na UTI. Eita. Então, gente, aí às vezes Entendi. tá ali com a manicure e fala, não, eu dou um jeitinho, ó, arruma. Não vai dar certo. Tem de tudo. Não vai dar certo. Então, o problema não é a reposição hormonal, o problema é a forma que você faz. E no mercado negro você vai achar tudo, né? E tem gente que tem coragem de tomar. Eu não Sei. teria, mas... Sempre tem. Se tem quem vende, é porque tem quem compra. Tem gente que cai no desespero também, né? O pessoal meio que vai pra uma linha ali no tudo ou nada e faz loucuras. Aí, igual aquele pessoal colocava algumas substâncias no glúteo, né? Tem essas sim. coisas aí Tinha um que... ataque de Brasília, né? Que era o Dr. Bumbum, foi preso e tudo mais. Eita, ferro. Colocava... Aí Mas o PMMA Ah. até hoje ainda tem muita gente que coloca. E ele é regularizado. Pode colocar, coloca-se em clínica. O problema é que ele é uma bomba relógio. Você não sabe. tem Daqui gente que 10 vai- anos... Não, você pode colocar hoje, tá perfeito. Daqui 10 anos, seu corpo pode criar uma rejeição. E ele endurece. Então tem que tirar a parte do seu glúteo com ele. Aí é o risco. Aí é aquela, é igual ele falou. Tem gente que tem coragem, né? É isso. Aí a gente cai lá na primeira pergunta que você fez, a resposta do imediatismo, né, Júnior? É isso. Porque tudo Sempre vou buscar a facilidade. Eu quero o exatamente, bumbum ali, eu vou sempre colocar. a galera procurando os o PMMA do que atalhos, fazer né? um treino. Exatamente, a galera procurando os atalhos e aí leva a problemas ainda piores, ainda maiores. Sim. É isso. Júnior, tem mais alguma coisa que você queria abordar, que você queria Não trazer e que nós não perguntamos? Agora de cabeça eu acho que não. Eu acho que a ideia é justamente essa. A gente falou dos hormônios, falou dos medicamentos, falou sobre treino, sobre alimentação. Como que você começou a ter a ideia de fazer as adaptações do treino da musculação em casa? Justamente pensando em atingir esse público fora dos 4% que estava na academia. Então, como é que eu posso fazer para tirar aquela mulher do sedentarismo? Tá sentada, que tem vergonha do próprio corpo, que não quer se movimentar. Então, de repente, se eu trazer uma opção com um simples elástico, ela pode fazer em casa, com 20, 30 minutos. Então, a ideia foi Essa ideia foi pós-pandemia ou não? Já era algo que... Na pandemia, eu mesmo fiz os treinos em casa. Então, compartilhava muito ali. Os treinos com elástico, quando dava ali, quando liberaram, eu fazia os treinos na rua também. Sim. Mas a ideia é justamente levar o exercício físico para todo mundo. Certo. Júnior, nós vamos deixar agora esse espaço para que você possa falar do seu trabalho, explica melhor para o pessoal. Gente, o Júnior ele tem a página no Instagram, a gente vai deixar, ele vai falar também agora. E como a gente vem falando aqui no decorrer do programa, ele é personal trainer, trabalha nas academias, mas agora o foco dele principal são os treinamentos online, as consultorias online, principalmente para a mulherada que não consegue sair de casa, que tem dificuldade ou que está com filho pequeno. Então, Júnior, eu quero que você aproveite agora esse espaço para falar e explicar melhor como que funciona essa consultoria, esse trabalho online. Tá. Atualmente eu tenho parceria com a nutricionista, então a ideia é a gente deixar tudo de forma mais intuitiva e dinâmica. Eu tenho um aplicativo próprio, onde tem os vídeos ali intuitivos, que vai o nome, descrição, tudo que você vai fazer. Tem uma plataforma de treino também, com a biblioteca de exercício, explicando cada detalhe em relação ao exercício físico e alguns termos técnicos também, que aí eu falo ali, explico para a pessoa também poder entender. Então, além de toda essa plataforma, aplicativo, eu trago suporte ali 24 horas, eu coloco 24
24 horas porque eu não tenho horário ali. Eu sair daqui, se tiver algum aluno que tiver mandado mensagem, eu vou responder. Legal. Mais forte que eu. Mas assim, então é esse suporte justamente para fazer todos os ajustes ali necessários ao longo desse processo, desse acompanhamento. Porque não só passar um treino, porque de repente hoje em dia passar um treino ela pode pegar até no GPT, vamos colocar assim, né? verdade. Mas a orientação, os ajustes, os detalhes ali, isso precisa de suporte, precisa de acompanhamento para ser feito. Então eu dou esse acompanhamento, tá? A partir do mês que vem, agora eu entro com a mentoria uma vez por mês, ao vivo, diretamente comigo. Então todas as dúvidas que elas têm, elas vão trazer para As alunas, esse né? encontro, isso, as Legal. alunas. E no mais funciona dessa forma. Você tem alguns protocolos, né, nas Sim. redes sociais. Ao Fala pra longo dos gente. anos ali eu vou soltando. Tem o protocolo choque metabólico, que é um desafio de 21 dias. Então, com tanto estratégias comportamentais ao longo desse desafio, dieta e treino também, tanto para ser feito em casa ou na academia. Então, dou essa opção. Tem o protocolo SEC Empina também, que é um acompanhamento de 3 Esse é meses. famoso, né, Júnior? Esse é famoso. Esse ficou bem conhecido inclusive pelo resultado que ele gera. Então, assim, várias alunas, eu posto frequentemente lá, várias alunas tiveram resultados incríveis em 3 meses. Tanto é que eu ofereço uma garantia incondicional. Se ela entrar no método, aplicar tudo o que eu proponho, e em 3 meses não tiver nenhum resultado, eu devolvo 100% do dinheiro dela e aí mais R$ 200 no meu próprio bolso. De tanto que eu acredito no meu acompanhamento. Aí sim, aí, meu amigo. Nasce, vai. Vai treinar. Uau, show. Júnior, fala pra gente as suas redes sociais, fala pro nosso público, a gente já tá chegando ao final aqui do nosso episódio. Hoje, essa estreia nos ônibus, né, na TV Movimento. A gente também vai deixar aqui já as nossas redes sociais, mas fala aí como que o pessoal pode te achar e pode te buscar nas redes, Júnior. com No esse seu trabalho. Instagram, tanto o Instagram, YouTube e TikTok é o mesmo, é Júnior Poncem, Poncem de Maria no final, personal. Então, só colocar lá que vão me encontrar, tanto no Instagram, TikTok e YouTube. YouTube. A gente vai Menina, deixar aqui também. Júnior, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse para nossa audiência uma frase dura, pode ser dura, mas que seja verdadeira. Você já falou aqui sobre o suplemento, mas assim, que você deixasse uma frase mesmo motivacional para aquelas pessoas que tanto tentam emagrecer há tanto tempo e vivem de projeto em projeto e até hoje não conseguiram esse resultado. Bom, o simples bem feito todos os dias transforma a vida. Então, acho que você fazer o simples ali, não buscar estratégias mirabolantes de dieta, de treino, mas o básico bem feito ele já vai resolver muito bem. Então, simples bem feito ele vai transformar a sua vida. uau, gente, é Uau. isso. O simples bem feito, feito todo dia, como é que é? Até Vai transformar a sua vida. vai transformar sua vida. Olha aí, gente, é isso. Júnior, eu quero te agradecer, quero agradecer por esse tempo aqui. Acho que essa conversa é bem oportuna para o momento que a gente está entrando. Acho que você, com muita clareza, com muita didática, mas que com muito conhecimento você conseguiu transmitir tudo isso. Eu quero te agradecer pelo seu sim, te agradecer por vir aqui compartilhar isso, porque é um assunto delicado, mas que a gente trouxe de forma leve e acredito que vai atingir muitas mulheres, principalmente, né, que é o seu principal público e o nosso. E quero dizer, galera, que é uma honra estar aqui com vocês. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, se vocês gostaram do que a gente vem trazendo aqui, compartilha, envia esse vídeo. Você pode sim estar ajudando não só uma pessoa, mas você pode estar ajudando todo esse movimento do Entre Ele e Elas, que é o nosso intuito, ajudar e transformar a vida de outras mulheres. Beijo grande para vocês. Gabizinha, Agradecer também você, Júnior, por tudo que você derramou aqui. A gente vê, como você falou, propósito, né? A gente vê o brilho no olhar ali de fazer a diferença na vida de tantas mulheres e esse assunto que é tão importante, que não tem como negar. Minha galera aí tem que dar a cara a tapa e dizer, a gente precisa, sim, do exercício físico, da musculação, não só para uma questão estética, saúde, mas para uma questão que vai além, né? Vai até pensando nos seus filhos e no envelhecimento saudável, com poder ter vida para poder desfrutar com as pessoas que você ama. E agradecer ao nosso público por estar conosco até aqui, agora em uma nova fase, na TV em Movimento. Gente,
Uau, né? É um novo público. Uau! Então, agradecer infinitamente ao nosso Pai Celestial que nos colocou aqui nesse propósito, que também é transformar vidas. Espero que você tenha sido impactada e comece a se movimentar. Júnior, se despeça da nossa audiência. Meninas, primeiramente eu queria agradecer vocês pelo convite. Obrigado, é uma honra estar aqui, ainda mais estreando, né, fazendo a estreia do TV em Movimento. Então, muito obrigado e para vocês que acompanharam esse episódio, muito obrigado também, nos acompanham lá nas redes sociais também, para os próximos episódios aí também que vão vir, né? Sim, É isso. é isso. Galerinha, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio dessa nova fase do Entre Ele e Elas, aqui na TV Movimento. Eu quero agradecer, como a Gabizinha falou, ao nosso Pai Celestial, mas também agradecer ao nosso diretor da Riale Produtora, que está nos dando essa oportunidade de trazer um movimento entre ele e elas aqui para vocês. Como eu falei no início do programa, nós tivemos as nossas vidas transformadas em todas as esferas. O corpo é uma delas, o nosso templo do Espírito Santo. E o Júnior ele está aqui justamente para trazer clareza de como a gente cuidar da casa que Deus nos deu. Então, o nosso intuito é justamente esse, é trazer informação para vocês em todas as áreas para que a gente possa viver plenamente nessa terra como o nosso Pai Celestial projetou para nós. Então, esse é o primeiro episódio dessa nova fase. A gente vai deixar todas as redes sociais, não só do nosso convidado do Júnior, para você que quer secar, empinar, colocar um shape nesse 2026, para você que quer ter constâncias nos seus treinos também, acessar as plataformas dele, e para você que quer que a nossa informação ela chegue a mais pessoas, para que você possa compartilhar e divulgar, nos ajudar dessa forma. Outra coisa também que a gente quer aqui falar nesse finalzinho, aproveitando, é sobre a semente no reino. O nosso podcast ele é totalmente filantrópico e a gente faz isso realmente para expandir o reino de Deus e falar sobre tudo isso que nós estamos tratando aqui. Então, se você gostou e se você quer que a nossa voz chegue a mais pessoas, a gente vai deixar as formas de vocês plantarem essa semente no movimento entre ele e elas e ajudar a propagar a palavra de Deus. Meninas, foi uma honra estar aqui com vocês. Júnior, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito esse convite, viu? A gente vai aí disponibilizar todo esse material. Um beijo e até o próximo episódio. Boa noite. Tchau, tchau.